Amém? Boa noite, irmãos, irmãs, amigas. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives sobre o jornal Árvore da Vida. E hoje nós vamos falar de um tema preciosíssimo. O título do tema é Bastiões da Paternidade. Bastiões da Paternidade. Que na verdade são os bastiões. São postos avançados de defesa que não sucumbem ao curso deste mundo. Ou seja, são aquelas pessoas que guardam, são como um depósito, que guardam de uma maneira firme, coerente, cheios de visão, e quando tudo ao seu redor começa a ter uma mudança, um desequilíbrio, eles ainda permanecem naquilo que eles aprenderam. Ou seja, eles se tornam exemplo para as próximas gerações. Então, esses são os bastiões que não se sucumbem ao curso deste mundo. Enquanto o mundo está indo numa situação contrária, eles ainda permanecem naquilo que eles aprenderam. E nós podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 2, fala assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então o mundo tem um curso, mas esses bastiões, eles ainda permanecem naquilo que eles aprenderam. Eles não abrem mão. Aleluia. E aqui em Mateus capítulo 24, versículo 35, Mateus capítulo 24, versículo 35. Aqui fala o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, os céus e a terra vão passar, o mundo vai entrar em outros cursos, muitas situações, muitas questões, mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Ela é a mesma desde a eternidade passada até os dias de hoje. A palavra do Senhor, ela é imutável. Então nós vamos considerar alguns textos bíblicos clássicos sobre a paternidade bíblica. O que na verdade são esses bastiões? Segundo o contexto bíblico, segundo a palavra de Deus. Então nós vamos ver Efésios capítulo 6, livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então aqui em Efésios começa falando: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nesses versículos que nós lemos, o primeiro princípio que aprendemos com este texto é que a liderança da família está a cargo dos pais. Ou seja, quem lidera na família, quem está à frente na família, são os pais. Então essa ordem, ela precisa ser bem definida, para que não haja nenhuma dificuldade. Então a Bíblia, ela é bem clara. A liderança numa família está a cargo dos pais. Então, em hipótese alguma, a liderança familiar deve ser entregue aos filhos. Isso não é natural. Não é normal que os filhos assumam a liderança do lar. Ou seja, caso ocorra essa situação, o que pode ocorrer numa casa, o que pode ocorrer numa família? Problemas, dificuldades, e essa família, ela perde a bênção do Senhor. Então isso é algo muito sério. Embora os filhos possam opinar a respeito das coisas,
Isso é algo normal. Os filhos estão ali, vivendo o dia a dia, o contexto familiar junto com os pais. Certamente eles opinam sobre algum assunto, sobre alguma questão, alguma situação, mas a palavra final sobre todo o contexto precisa ser dos pais e não dos filhos. Então esse primeiro princípio aqui é um princípio que nós precisamos agarrar de uma maneira bem sólida. Não podemos abrir mão dessas questões. Isso, se nós somos aqueles que guardam esses princípios, está vendo? Os pais, eles são como bastiões, eles guardam esses princípios bíblicos, e isso traz o que? A bênção para a família. E aqui no versículo 4 fala o seguinte, de Efésios capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando se provoca a ira a alguma pessoa, o que se incita nessa questão, nessa situação? Incita-se a carne. Então, além disso, a ira gera ira. Por isso não podemos lidar com eles, com quem? Com os filhos, quando estamos irados, por mais que seus erros e comportamento nos façam irar. Então é bem claro, quando a ira gera mais ira, e quanto mais ira, mais problemas, mais dificuldades. Então o que nós precisamos? Nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. E aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 9, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, etc, etc. No contexto bíblico, a partir do versículo 20 em diante, fala o que se pode ocorrer e quais são as obras da carne. Então, se tem ira, se gera ira, o filho fez algo de uma maneira complicada, que pode trazer um dano, como tratar com essa situação? Como lidar com essa situação? Então, o que nós precisamos fazer? A única maneira de nós não excitarmos a carne ou a ira dos nossos filhos, nós precisamos aprender a lidar com eles, conhecê-los, saber lidar com o comportamento deles. E para isso nós precisamos de algo, eu e você precisamos de algo que nós aprendemos com o Senhor, que é tomar a cruz, negar a nós mesmos. Às vezes nós precisamos morrer numa condição, ouvir, às vezes aquilo dói, mas por amor a eles, nós precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos tomar a cruz, e numa oportunidade, nós podemos levá-los à consciência, a tocar na consciência deles, para que haja o que haja arrependimento. Não lidar com eles de qualquer maneira, para que isso fique gravado dentro deles. Como bastiões, como guardadores da palavra, daquilo que nós temos aprendido do Senhor, nós precisamos aprender a lidar com os nossos filhos nessas questões. Quando alguém fica irado, quando eu ou você ficarmos irados, nós precisamos imediatamente abrir o nosso coração ao Senhor, invocar o nome do Senhor e nos voltar totalmente a Ele. Ó Senhor Jesus! Então agora nós vamos falar de alguns itens que são considerados altamente, são itens de grande, como se diz, o grau deles, de que podem incitar a ira nos filhos, que podem levar os nossos filhos a não nos respeitar, podem levar os filhos a não respeitar os pais, a não considerar os pais, a não ouvir os pais. E isso hoje ocorre de uma maneira tão complexa no mundo inteiro. A gente vê crianças pequenas
de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 12 anos, aí na fase de criança ainda, que simplesmente não respeitam os pais, não têm apreço pelos pais, não consideram. Mas a causa disso vem da maneira como os pais lidam com os filhos. E nós temos aprendido isso diante do Senhor, segundo a palavra do Senhor que tem chegado até nós. Na verdade, o desejo do coração de Deus é falar uma palavra prática, uma palavra gostosa, uma palavra que não só traz um descanso, mas traz a bênção e a maneira de como nós vamos lidar com nossos filhos. Precisamos ganhar isso, é importante isso. E a Bíblia, pelo fato dela ser imutável, não se acrescenta e nem se tira nada, nem um tio e nada, nenhuma letra, nem um pingo no i, nenhuma vírgula. A palavra, ela é imutável, ela permanece a mesma. E é um manual preciosíssimo que nos ajuda a trazer a bênção de Deus para dentro da nossa casa. E o primeiro item que pode ser um incitador de ira dos filhos é o desrespeito. O que é isso? É nós precisamos olhar para nós. Nós somos pais, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, já são adultos. Graças ao Senhor pela misericórdia dEle, o Senhor nos ajudou, a mim e minha esposa, a educá-los, a cuidar dele de uma maneira sóbria. E isso tem sido bênção para a minha casa, como para a casa de muitos irmãos que têm as suas famílias. E por meio da palavra e por meio do cuidado, os filhos e a casa são abençoados. Então a palavra de Deus é o princípio. É o princípio para nós aprendermos como lidar com nossos filhos. E o primeiro item, que pode ser um incitador de ira, é o desrespeito. Usar termos que os ofendem. Está vendo? Usar termos que os ofendem, depreciam, diminuam e façam sentir-se inseguros. Então nós, pais, precisamos aprender como fazer isso, como lidar com os filhos, como conversar com eles, como falar com eles. E isso está relacionado ao nosso respeito mútuo deles e deles para conosco. Ou seja, nós respeitando a eles e demonstrando para eles a necessidade, certamente eles vão o quê? Nos respeitar. É como nós e o Senhor. Nós ouvimos o Senhor com todo o respeito. E pelo fato de nós ouvirmos o Senhor com todo o respeito, Ele também nos ouve com todo o respeito. É mútuo. O Senhor não nos desaprecia, o Senhor não nos diminui. É tremendo, a Bíblia é tremenda, a Bíblia é clara. O Senhor não nos diminui, Ele não nos faz sentir-se inseguros. Hoje o que os pais... Por isso que esse manual é importante, está vendo? A Bíblia é a palavra clara de Deus, é a palavra escrita, abençoada que Deus deixou para nós, usou homens cheios de sabedoria, e esses homens, por meio do fluir do Espírito, colocaram em papel branco, letras pretas, a palavra de Deus para nós. Então essa palavra é que nos guia hoje, nós precisamos estar focados nela. Então nem o Senhor, Ele não nos diminui, Ele não nos faz sentir-se inseguros, o Senhor nunca vai nos fazer nos sentir inseguros. Então nós pais precisamos ter essa percepção disso, de não levar os nossos filhos a terem esse sentimento de insegurança. Se ele tem esse sentimento de insegurança em casa, certamente ele vai procurar isso aonde? Lá fora. Ele vai procurar essa segurança mentirosa lá fora. E quando ele busca lá fora, o que vai acontecer com o filho? Vai trazer dano para o filho ou para a filha. E aí o problema entra para dentro de casa. Se torna um problemão difícil de se resolver. Então nós precisamos o quê? Respeitá-los.
tratá-los com respeito para que eles também nos tratem com respeito. Se você respeita o seu filho, ele certamente vai te respeitar. Está vendo? É um aprendizado mútuo. E nós aprendemos isso com os nossos pais. Certamente os nossos pais nos mostraram coisas boas e também coisas ruins. O que nós retemos? As coisas boas. As coisas ruins nós rejeitamos, nós deixamos de lado. E essas coisas boas que nós aprendemos, certamente nós transmitiremos aos nossos filhos. Então nós precisamos ter esse coração e guardar os nossos filhos. O segundo item é preferência. Ou seja, numa casa, está o casal, de repente vem o primeiro filho, depois de um tempo vem o segundo filho. Como que os pais devem proceder dessa maneira? Igualdade. Não importa a idade de um, a idade de outro. São filhos, os dois são filhos, e os dois necessitam ser tratados da mesma maneira. Nunca os pais devem dar preferência para um e preferência para o outro. A Bíblia não nos fala isso. No corpo de Cristo, nós somos todos membros. E todos nós temos valor para o Senhor. Todos nós temos a nossa utilidade. O Senhor nos trata da mesma coisa. Diante do Senhor nós somos todos iguais. Então o que nós precisamos fazer com os nossos filhos? Tratá-los da mesma maneira. Então o amor e justiça devem ser o quê? Proporcionais, da mesma coisa. Não há mais para um, não há mais para outro. Se você compra um presente para um, você tem que comprar um presente para o outro. É assim que funciona. Então nós precisamos guardar o nosso coração para não cairmos numa situação de preferência. Outro item, autoritarismo. Não é porque somos pais que podemos falar de qualquer maneira com os filhos. Isso aqui é algo tremendo. Então, como eu sou pai, então eu falo de qualquer maneira. Eu falo palavrão, eu xingo ele, eu falo coisas horrendas na frente dele, eu falto com respeito a ele. Quando eu faço isso, o que eu estou mostrando para ele? Que ele no futuro vai ser a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. Ele vai ter o mesmo princípio. Então eu como pai, eu preciso fazer o quê? Cuidar deles. Eu preciso cuidar deles. Por quê? Quem nos deu autoridade? Foi Deus. Quem nos deu autoridade sobre os nossos filhos? Foi Deus. Então o que nós precisamos fazer? Como representantes de quem? De Deus. Para que essa autoridade? Para cuidar deles. Para não deixá-los cair em tentação, em entrar num caminho errado, em avançar por uma situação difícil, de dificuldade. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos ter esse coração. Temos autoridade, mas nós precisamos aprender a exercer a nossa autoridade no lar. Isso é bom e agradável diante de Deus e é bênção para casa. Nem sobre a esposa e nem sobre os filhos, de maneira que venha causar problema. Às vezes o autoritarismo ele chega a tal ponto que destrói a casa, destrói o lar, destrói a família. Surgem situações grotescas. Então nós precisamos, como representantes de Deus, nós pais, precisamos aprender a sermos a autoridade. A autoridade nos foi dada para cuidar dos nossos filhos, aprendê-los e conduzi-los no caminho do Senhor. E um outro item, pressa em querer mudança. Às vezes o filho nasce e os pais já querem que ele chegue à maioridade, ele se torne um advogado, um médico. Não é assim que funciona. Isso leva o quê? A torná-los, a fazer deles pessoas ansiosas. E isso também toma conta dos pais. Os pais querem que os filhos desenvolvam rápido, mas não é assim, o princípio não é esse. Existem as etapas de crescimento, as etapas da vida, que eles precisam passar por elas para aprenderem.
E os pais ensinando, tá vendo? Tudo é etapa. O filho, quando nasce, ele já não nasce adulto. Ele tem um princípio, o corpo dele, todo o seu físico, começa a crescer. É um aprendizado. O próprio corpo está aprendendo, está conhecendo, está sentindo as intempéries do tempo, do espaço. Então nós estamos ali para quê? Para ajudá-los. Mas essa ajuda é ajudá-los a passar pelas fases, por todas as fases de crescimento. Fazendo assim, nós vamos estar cuidando bem dele. Ou seja, com respeito aos nossos filhos, a mudança que vai ocorrer na vida deles não ocorre da noite para o dia. Leva um tempo. E nesse tempo nós precisamos ajudá-los e estar passando junto com eles, conhecendo, ouvindo, falando. Ó Senhor Jesus! Por outro lado, a nossa parte é preciso haver paciência, está vendo? Eu preciso ter paciência, perseverança, mesmo que não esteja acontecendo aquilo que eu estou, às vezes falo, não, vai ser isso. Mesmo que isso não ocorra, mas eu preciso ser paciente, perseverante, insistente e ser cheio de fé. Por que isso? Porque eles vão crescer, e aí? Quando eles crescerem, eles vão chegar à sua maturidade. E como eles têm a vida dada por Deus, a vida é deles. É isso que nós precisamos aprender. Está vendo? Quando você conduz o seu filho desde o início, ensinando, entrosando com ele, quando ele chegar a uma idade, ele vai escolher de uma maneira correta. É isso que é importante. Ele vai saber o que ele quer, o que ele vai escolher. Então, para isso, eles precisam passar por essas etapas. E os pais passando juntos. E um outro item são as punições injustas. Às vezes nós punimos os nossos filhos por qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisinha, nós estamos ali para puni-los. E às vezes essas punições aos olhos deles é injusta. Nós não ouvimos, nós não paramos para ali, para ouvir, para refletir, para conversar com eles. E imediatamente nós o quê? Pelo fato de sermos autoridade, às vezes esquecemos desses detalhes. E aí nós partimos para a punição. E isto gera algo neles, fica dentro deles, que vai se refletir no futuro. A punição deve corresponder ao erro. Deve corresponder ao erro. Se ele fez algo errado, ele vai ser punido de acordo com o que ele fez. Mas se ele não fez nada, eu não devo puni-lo. É ou não é? Então, a punição deve corresponder ao erro. Não podemos corrigir pequenos delitos de forma severa, tá vendo? Tudo é um aprendizado. Esse aprendizado, ele vem por meio de você interagir com ele. Quando você interage com o seu filho ou sua filha, você aprende como que você vai tratar com ele, até na hora que ele errar. Então nós precisamos de sobriedade. Nem ajustar delitos graves de forma leve e superficial, tá vendo? Quando vem um delito grave, nós precisamos aprender como tratar com ele. Não ajustar, não, isso aí acontece, não é dessa maneira. Para isso nós precisamos de sobriedade, precisamos de equilíbrio, sermos moderados. E como que nós aprendemos isso? Pela palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina como cuidar dos nossos filhos. E a nossa convivência com eles vai nos ensinar a como que nós vamos lidar com eles. De tal maneira que quando ele cometer um delito grave ou um pequeno delito, a primeira coisa que ele vai passar pela cabecinha dele é falar com os pais. É não esconder. Está vendo como que é importante o interagir, pais e filhos? Interagindo, não há medo, não há algo escondido. O filho não tem medo do pai, o pai não tem medo do filho, nem da mãe. Então há um interagir ali, há uma troca de informação. E essa troca de informação
vai levar aos pais a verem como devem tratar com os filhos. Isso é tremendo. É onde nós aprendemos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tremenda. E outro item, exigências sem sentidos. Devemos tomar cuidado para não projetar nos filhos nossas ambições, o que eu quero para o meu filho. Preferências, insatisfações e frustrações, exigindo deles o que nós mesmos não fomos capazes de fazer quando tínhamos sua idade e maturidade. No meu tempo de vida, eu alcancei algo, mas nesse período eu tinha as minhas ansiedades, as minhas vontades de fazer isso, fazer aquilo, e aí quando o filho nasce, eu não posso transmitir para ele aquilo que está dentro de mim, que está no meu coração. O que eu não fiz no passado, não consegui no passado, jogar em cima dele, para que ele alcance. Isso não é adequado. É uma exigência sem sentido. Eu não posso exigir dos meus filhos o que eles vão ser quando eles crescerem. Se ele vai ser um médico, um engenheiro, um músico, isso aí é ele. Por isso que eu preciso aprender a conhecê-lo, a conhecer os filhos. No mínimo, o que eu posso fazer por eles é sugerir, mas a escolha vem deles. Está vendo? Encaminhá-los no caminho, ajudá-los, mostrar para ele as boas coisas, para que ele, no futuro, na sua idade de escolha, ele saiba o que escolher. Não eu. Eu, como pai e a minha esposa, não podemos escolher para os nossos filhos. A vida é deles. A vida é deles, a escolha é deles. O que eu e minha esposa, você e sua esposa, a família, os pais precisam fazer é orar. Nós precisamos orar para que quando eles escolherem, eles escolham bem. Está vendo? Nós precisamos ter esse coração, um coração de oração, para que eles sejam guardados nas suas escolhas. E um outro item é desinteresse pelo que importa para os filhos. Quando os filhos nos procuram para falar, é porque é importante para eles. Quando um filho está ali te rodeando, ou ele senta e está te olhando, é porque tem alguma coisa que ele precisa interagir, tanto com o pai como a mãe. E nós, como pais, conhecendo-os, está vendo como é importante conhecer os filhos? Conhecendo-os, o que deve gerar em mim e em você? Apreço para ouvi-los. Nós precisamos ouvi-los, para ver o que eles têm para nos falar. Às vezes nós não queremos ouvi-los, porque são filhos, e em nós, no nosso coração, às vezes nós pensamos, não tem nenhuma experiência, você não sabe de nada, eu passei por isso. Mas às vezes ele está passando por uma situação que precisa interagir com alguém. E esse alguém que é o mais propício, o mais correto, são os pais. Os pais são a porta para que as coisas boas ou más entrem nos filhos. É sério isso é muito sério. Se eu não consigo interagir com meu filho, não consigo ouvi-lo, os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas alegrias, eu não consigo ter esse entendimento, esse apreço de ouvi-lo, ele vai buscar onde? Lá fora. E quando ele vai lá fora buscar, ele vai buscar o que é errado. E vai trazer para onde? Para dentro de casa. E quando ele traz para dentro de casa, aí vem o caos, vem os problemas, vem as dificuldades, está vendo? Então nós precisamos ter interesse pelo que importa para eles. O que está importando para os nossos filhos? O que ele quer? Qual que é a necessidade dele? Às vezes ele quer uma profissão, mas ele precisa conversar com alguém. É melhor nós pais sentarmos por um tempo, ouvi-los e direcioná-los, ajudá-los, não escolher para eles, mas ter interesse.
Porque quando nós fazemos isso, não temos esse interesse, isso é muito sério, fica guardado, isso fica preso lá dentro. E isso não somente esse descaso de não ouvir os filhos, machuca eles. Nós não vemos. Às vezes eles estão na nossa frente machucados interiormente, está doendo por dentro, mas nós estamos vendo que é uma casca. Mas lá dentro eles estão machucados, estão tristes, e isso aí ele vai desaguar lá fora. É muito sério isso. Então nós precisamos ter esse interesse de estarmos ouvindo os nossos filhos. E aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4, parte B, fala assim: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, criar os filhos é o quê? Criar é dar aos filhos a instrução necessária com respeito à vida humana, que são os processos, que é o tempo, são as fases que ele passa, é a vida humana, o ser humano, que é a necessidade, que são as dificuldades, que são as lutas. Nós, como pais, precisamos passar isso para eles. Eles precisam estar sabidos o que é certo e o que é errado. Na escolinha, eles vão estar lá na escolinha sozinhos. O que vai ser apresentado para eles, eles precisam aprender a ter discernimento, discernir. Quem vai ensinar isso para eles? São os pais. Então nós precisamos ter esse coração, esse cuidado com respeito à vida humana, espiritual, familiar e social. Está vendo? Nós pais temos esse princípio. Cabe isso a nós, interagir com eles e instruindo cada um deles. Se nós temos um filho, é esse filho. Se nós temos 2 filhos, são os 2 filhos na mesma medida. Tudo segundo a palavra de Deus. Deus nos fala na nossa medida, nem a mais e nem a menos. Aleluia! Não importa a idade os filhos sempre irão precisar dos pais. Está vendo? Isso é tremendo. Não importa qual idade que eles vão estar, eles vão sempre precisar dos pais, assim como nós. Eles possuem corpo, alma e espírito e precisam ser assistidos em cada uma dessas áreas. Está vendo? Nós, como pais, não é simplesmente a mãe dá à luz o filho, está pronto, já tem um filho, agora vou deixar ele à vontade. Não é isso. Cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Ela está sobre nós, esse cuidado, que é um cuidado de carinho, atenção e oração. São necessidades que não têm idade. Desde o ventre materno nós precisamos ganhar esse sentimento. Os pais estarem o quê? Orando e conduzindo os filhos. Ou seja, nossos filhos sempre precisarão desse tipo de ajuda. Sempre. Até depois de atingirem a maturidade. Quando eles estiverem já maduros, eles vão procurar os pais. Por quê? Porque eles depositaram a confiança deles nos pais. Eles querem ouvir os pais primeiro. Não importa se o filho tem 60 anos, 70 anos, enquanto o pai está lá, numa boa consciência, o filho ainda procura conversar com ele, procura interagir, porque quer ouvi-lo. Às vezes vai ser para ouvi-lo, mas a decisão o filho que vai tomar, mas ele precisa de algo, que ele aprendeu, está vendo? É um aprendizado, ele aprendeu dessa maneira, e isso aí é belo, e isso traz a bênção de Deus, é um aprendizado, é a mesma situação nossa com o nosso Senhor Jesus. Quando nós estamos frustrados, estamos cabisbaixo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir até Ele e ouvi-lo, trocar confidências com Ele, falar com Ele face a face, falar para Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas questões como filhos e ouvi-lo, porque Ele quer o quê? O melhor para nós. Amém? Criar filhos requer mais do que o amor e entusiasmo, é preciso preparo. E esse preparo, ele é no decorrer
da vida familiar. Nasceu, aí começa uma vida ali familiar. O cuidado com os filhos. É preciso haver nos pais disposição de aprender sobre a paternidade, está vendo? Não se nasce pai da noite para o dia. Casou, o casal ali, quando vem os filhos, é que se inicia a paternidade. E esse iniciar é um iniciar de aprendizado, ou seja, os filhos aprendendo com os pais e os pais aprendendo com os filhos. É uma troca mútua. E principalmente os pais, eles aprendem esse princípio que é divino. Deus é o nosso Pai. E Ele tem cuidado de nós por meio da sua palavra. Está vendo? Não se nasce pai da noite para o dia. É um aprendizado. Então nós, pais, precisamos aprender com isso. Amém? A disciplina não pode faltar na criação dos filhos e requer sabedoria, paciência e perseverança. Então, a disciplina não pode faltar na criação dos filhos e requer sabedoria, paciência e perseverança. A disciplina é tão importante quanto o amor, pois impõe limites. A disciplina é tão importante quanto o amor, por quê? Impõe limites. Um filho sem limite é um problema. Os filhos, quando chegam numa situação de ficarem ilimitados, eles fazem o que querem, eles têm o seu pensamento de tudo é para eles, atenção é para eles, tudo é para eles. Quando chega numa situação dessa, é problemas. Então a disciplina é como, precisa estar no mesmo nível do amor. Por um lado nós amamos, mas por outro lado nós disciplinamos cheios do amor. Cheios do amor de Deus. Para que eles não cresçam de qualquer maneira, não cresçam de qualquer jeito. E quando nós fazemos dessa maneira é porque realmente nós os amamos. O filho, a filha precisam ser disciplinados. A palavra disciplinar possui a mesma raiz da palavra discípulo, que significa disciplinar os filhos e treiná-los, moldando-lhes o caráter. Não bater de qualquer maneira, não espancá-los, não é isso. É discipliná-lo de maneira que os molde. Isso aí requer dos pais aprendizado, de ouvir, né, estar ali interagindo com o filho, com a filha. Isso é tremendo. Quando se tem esse interagir, se tem um respeito mútuo, a troca de confiabilidades, isso é tremendo isso. Isso para a família é uma bênção. Isso para os filhos é algo tremendo, gera uma confiança interior grande. Isso aí demonstra para ele que ele não está sozinho, ele não está jogado no mundo, que ele tem o que? Algo, um apoio. Ele tem apoio dos pais e ele se sente seguro em enfrentar as situações que virão pela frente. Ou seja, eles procuram os pais para ajudá-lo. É como nós. Para que nós possamos enfrentar a presente era, as presentes situações, as dificuldades, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor Jesus, que como homem passou por tantas situações, tantas coisas, e venceu por amor a mim e por amor a você. E Ele está pronto em nos ajudar para sermos vencedores. Assim são os filhos com os pais. Então os filhos confiam aos pais. Então a disciplina também ela possui aspecto de correção e ensino. Por um lado corrige e por outro lado ensina. Ele vai aprender que aquilo que ele fez, ele não pode fazer de novo. Por quê? Porque se ele fizer de novo, ele vai ser corrigido. Mas na primeira vez ele precisa aprender que aquilo não é certo. Porque senão toda hora vai apanhar, toda hora vai bater, toda hora vai corrigir. Chega uma hora que o filho, ele fica perdido. Então os pais precisam aprender a corrigi-los, a discipliná-los de uma vez, para que eles aprendam que aquilo que ele fez não é o correto. Ó Senhor Jesus, o pai que disciplina se assemelha ao jardineiro.
Olha que belo. Por um lado cultiva, por outro lado poda. Ele cultiva o filho para o filho crescer, mas por outro lado ele vai podando os filhos. Vai podando o filho nas arestas, aquelas pontas que vão surgindo do contato lá fora com outras pessoas, contato com o mundo, aquilo que ele ouve. Vai surgindo as arestas, as pontas, e os pais, cheios de amor, vão podando, vão cortando as gramíneas, vai tirando as gramíneas, as folhas mortas. O jardineiro ele tem esse ofício. Para que o jardim fique bonito, ele precisa estar tirando o que? Os espinhos ali, aquelas gramíneas que podem trazer dano, trazer problema para o jardim, pode enfeiar o jardim. Então ele vai o que? Podando, vai limpando. Quando ele faz esse trabalho de uma maneira ordenada e correta, o jardim fica lindo. É a mesma situação. Então nós pais precisamos ter esse coração. Além do mais, a disciplina precisa ser aplicada com um propósito, não é de qualquer maneira. Disciplinar o filho de qualquer jeito tem um propósito. Que propósito é esse? É um propósito de ajudá-los, de estar cultivando ali, guardando eles, ensinando eles o que eles devem ou não fazer. E isso precisa ser bem claro. Isso aí é bom para eles. Não é deixá-los de qualquer maneira, agirem de qualquer maneira. Eu conheço pessoas, famílias, que os filhos fazem o que querem. Qual será o fim disso tudo? Filhos problemáticos, famílias com problemas, com dificuldades. E aí vem o caos. Vem as situações, vem as questões que não se suportam, e aí a família é destruída. Então nós precisamos ter esse coração. Quando nós corrigimos, nós precisamos ter um propósito. Punições vagas e sem propósito não modelam o caráter dos filhos e incitam neles a ira. Quando você vai disciplinar o filho, você precisa ter um propósito. Esse propósito é para quê? Para moldar o caráter dele. Você não disciplina o filho de qualquer maneira, porque você está irado, não é assim. Se você ficar irado, como eu falei no início, você deixa, vai para um canto e vai orar. Ou espera um tempo, para que você volte a uma situação normal, de sobriedade, para poder interagir com o filho, para poder discipliná-lo. Não é simplesmente pegando e batendo, espancando, não é isso. Esse tipo de situação, esse tipo de coisa não funciona. Vai trazer problema, vai trazer dificuldade para eles e vai incitar neles o quê? A ira. Então nós pais precisamos de quê para tudo isso? Nós, como guardadores das sãs palavras, dos bons ensinamentos que chegaram até nós e que o desejo do nosso coração é transmitir para os nossos filhos, nós precisamos estar debaixo da bênção de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado. Essa palavra é uma palavra tão propícia, né? Uma palavra tão gostosa. E se você gostou, né? Se você sente que alguém, às vezes um parente ou um irmão, necessita de ouvir essa palavra, divulgue para ela. Mande um link para ela, fale do canal da Igreja em Ribeirão das Neves, para que ela entre lá e ganhe o mesmo que você ganhou. Amém? Vou fazer uma pequena oração para que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, né, nos suprindo, nos fortalecendo por meio da sua palavra. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, nós te amamos. Sua palavra tem sido o guia, tem sido a nossa direção. Aprendemos muitas coisas, mas para que nós possamos interagir com os nossos filhos, para que nós possamos estar ali ouvindo e conversando com eles, nós precisamos do Senhor. Essa noite eu oro pelos pais, oro pelas mães, oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê sobriedade, domínio próprio, e que a palavra seja o caminho, seja a direção, para que todos nós possamos
aprender a tratar com os nossos filhos, discipliná-los de uma maneira equilibrada, de uma maneira perseverante, esperando do Senhor o crescimento deles. Então, nessa noite eu abençoo os pais, abençoo também os filhos. Jesus é o Senhor.